E, obviamente, isso depende do metabolismo. Tem gente, por exemplo, pessoas mais novas podem ter um metabolismo mais acelerado e precisar dia sim, dia não. Pessoas mais idosas podem se dar muito bem com uma aplicação uma vez por semana. Então, a gente acaba indo por uma média de 2 a 3 vezes por semana para a aplicação de fotossêuticos. E, obviamente, isso tem que ser adequado para a realidade clínica, né? Por exemplo, aqui no Rio, é uma coisa que, por exemplo, a pessoa sair de um bairro para o outro vai demorar 1 hora. Eu imagino que é inconveniente para o paciente fazer isso para tomar um fotossêutico. Por outro lado, agora a Bright tem uma parceria com a Laços, que é um home care. Então, vão lá na casa da pessoa e podem fazer o tratamento em casa, em domicílio. Mas o ponto mais fundamental é esse, né? Na verdade, tem a ver com a velocidade do consumo dessa substância endógena que foi produzida. Eu não sei se eu respondi a pergunta, respondeu. Tá, legal. Bom, mas, qual é o tempo de cada sessão? A sessão, assim, a aplicação do fotossêutico em si demora 5 a 10 minutos. Justamente porque o que acontece, o aparelho que a gente desenvolveu, ele tem 300 fontes de luz LED, e a gente conseguiu uma parceria, contratar um LED de um fornecedor que ele tem todas as características positivas de um laser. Ele tem super brilho, ele é altamente colimado, unidirecional, monocromático, então tudo de bom que um laser tem, sendo que ele é um LED, e ele é um LED minúsculo, e a gente consegue montar 25 desses em 6 centímetros quadrados, ou seja, a gente consegue uma potência muito alta e muito unidirecional, penetrando muito profundo no organismo, e ao mesmo tempo cobrindo uma área muito grande. Por isso, mesmo num tratamento de lombar, se você fosse fazer com um laser pontual, demoraria 2 horas, com o nosso demora 5 minutos. E mesmo numa situação do paciente poliqueixoso, politraumático, que você vai aplicar 4, 5 fotossêuticos, ainda assim, em meia hora, 40 minutos, você aplica todos os fotossêuticos. E aí, obviamente, o médico tem a prerrogativa de cobrar muito mais caro, quanto mais fotossêuticos ele aplica na sessão. E um outro ponto interessante também de aplicar muitos fotossêuticos, principalmente na primeira sessão, foi uma coisa que a gente discutiu muito ontem, né? Que o paciente, na consulta, é bom que na primeira consulta ele já saia com um bom nível de analgesia. Então, muitas vezes você pode associar vários fotossêuticos numa primeira consulta e depois manter um ou outro fotossêutico específico ao longo de mais consultas, né? E contraindicação? Olha, tem poucas contraindicações. A gente tem aí a questão de útero gravídico, mas principalmente nos 3 primeiros meses de gestação. Tem a questão também de local que a gente saiba que tem um tumor, que tem algum câncer, que também tem que ser evitado. E eu acho que são as principais contraindicações. Assim. Para infecção tem alguma coisa? Você diz para tratar ou problema de infecção? Os dois. Tá. Para tratar, tem com outros comprimentos de onda de luz, são outros tipos de fotobiomodulação. Você pode usar, por exemplo, luz azul e ultravioleta, mas a gente não tem nada aqui que a gente apresentou, mas é outra coisa. E, por fim, há um problema de utilizar a fotobiomodulação em infecções nas quais que não estão sendo tratadas por antibióticos. Se ela estiver sendo tratada, não é necessariamente um problema, mas é bom se evitar, porque do mesmo jeito que você está fotomodulando as suas células, também pode fotomodular as células do patógeno, né? Então, em outras palavras, se estiver bem controlada a infecção, eu não veria problema, mas por algo que está descontrolado, algo que é, por exemplo, uma infecção por bactéria resistente, aí coisa não, melhor evitar. Por favor. Você tem Microfone. Mic. Marcelo, eu acredito muito, e volto a dizer, da experiência do paciente quando faz o procedimento. Você tem algum estudo, ou pode ser que possa se fazer, o paciente gosta muito de se sentir tocado, de sentir alguma experiência,
E os LEDs, na verdade, eles são quase imperceptíveis. Inclusive são até invisíveis. Né? Invisíveis. Não Né? esquenta. Exatamente. Então, como muitas vezes a gente precisa fazer e o paciente acreditar que a gente está fazendo, eu pergunto a você, você tem algum controle dessa aplicação? Por exemplo, passou na minha cabeça aqui com termografia, alguma coisa que você mostrasse naquela área uma imagem antes e depois, que a gente pudesse ter essa alteração local como um fator comprovatório do paciente. Olha, a gente está agindo aqui. Maravilhosa pergunta. E aqui, esse daqui especificamente a gente conseguia fazer termografia para dois efeitos, né? Um, para logo imediatamente após a fotograduação, e aí muito parecido com o que tu estás dizendo, olhar e dizer o seguinte: olha como a microcirculação aumentou, porque você tem um aumento de temperatura ali local. E após o tratamento, 2 semanas após o tratamento, no follow-up já de 1 mês, por exemplo, a gente conseguiria ver o oposto, conseguiria ver uma diminuição da temperatura demonstrando uma redução de inflamação naquele local. Então, assim, termografia, para esse caso, tem essas aplicações interessantes. Né? É a analogia que eu faço à própria atividade física, né? Você aumenta o metabolismo ali, você vai aumentar uma área determinada local, que você pode ser, inclusive, controle tanto lesional, mas no caso do leve, o controle do metabolismo geograficamente diminuído, e aí seria uma comprovação do que você está fazendo termograficamente. Perfeito. Sim, sim. Então, assim, a gente, especificamente para a questão clínica, é muito legal. Não é nem uma questão de diagnóstico, mas de mostrar para o paciente: olha isso aqui, ó, dá uma olhada como alterou. E do ponto de vista de clinical trial, né, também é bem relevante, como eu descrevi agora há pouco. E no clinical trial é interessante porque a gente fez até as análises de sangue, então a gente consegue ver mudança no sangue do paciente. O que você fica pensando é o seguinte: de um modo geral, você espera que, por exemplo, um fármaco, uma substância que você engole, vai alterar alguma propriedade, né? Mas um efeito físico que é tão pronunciado, tão claro, que ele altera até os biomarcadores de analgesia, de inflamação no sangue do paciente após as 10 sessões, não é imediatamente. Assim. Então, após o tratamento todo ter sido feito. Então, são resultados muito, muito claros, muito objetivos. Mas obrigado pela pergunta. Marcelo, eu ia perguntar sobre assim, esses efeitos até do próprio sistema único de vocês, de LED, ou uma somatória de sistemas, por exemplo, LED, laser, aí vem onda de choque, CIS. Ontem a gente até estava conversando sobre isso, se há esse efeito sinérgico, né? E eu fico curioso um pouco sobre se isso é sempre sinérgico ou se isso eu posso em algum momento haver um excesso de estímulo e posso causar algum efeito danoso, diminuição de eficácia. Exatamente. Como, por exemplo, como que você chegou no tempo, né, vocês fizeram um cálculo, tem todo um cálculo do tempo de aplicação para o joelho, né? São 5 minutos. E se eu colocasse 10, se eu colocasse 20, 30, eu só chego num platô que não funciona mais, ou em algum momento eu vou estar caindo esse meu resultado, e se eu associar com uma outra tecnologia, em algum momento eu também estarei caindo ou não? Perfeito. Na verdade, são 3 perguntas em uma. Aqui meu cérebro analítico tentando quebrar as coisas para facilitá-las. Vou começar pela que eu considero mais fácil e mais objetiva. Existe uma curva chamada curva bifásica ou curva dose-resposta da fotobiomodulação. Cada substância que você vai induzir a produção dessa substância, ela tem uma curva própria dessas. E você tem muito bonitinho, assim, se você vê em cultura de célula, cara, com perfeição. Você vai aumentando a dose, a quantidade de energia entregue ali no sistema. Você vai tendo um aumento, chega a um ponto que tem um platô. Se você continuar aumentando a dose, seja a potência, seja a quantidade total de energia, começa a ter uma queda da produção da substância, até que chega um ponto que você começa a inibir isso. Isso é um fruto do nosso organismo, que é um sistema complexo, que é cheio de agonistas e antagonistas. Então, essas produções que a gente vê de substâncias na célula,
muitas vezes elas não são produções diretas. É uma coisa que assim, muita gente que trabalha com fotografiação há anos não entende isso. Então, muitas vezes ela é a sequência da produção de uma substância que leva à produção de outra. Então, quando você começa a ter essa curva, muitas vezes você chega num ponto ótimo e depois cai. Primeira parte da pergunta, né? A segunda parte é o seguinte: como que você chegou a esse tempo, a essa potência, a isso tudo? A gente iniciou da seguinte forma: na literatura de fotografiação, é uma literatura muito rica. Tem mais de 20 mil artigos científicos, muitos deles de muito boa qualidade, publicado no JAMA, publicado no The Lancet. Então é algo que é muito bom. A gente pode até discutir outras questões macroeconômicas, do tipo, pô, isso é muito bom assim, por que é que só agora a Bright está fazendo fotocêuticos e não teve uma Bright Like 30 anos atrás? A gente pode até discutir assim, putz, não tinha tecnologia suficiente, tinha um embargo econômico de grandes indústrias para atrapalhar mesmo, tudo isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a literatura é muito boa e a gente consegue se basear na literatura para ver quais efeitos, quais protocolos de aplicação tiveram resultados bons. Sendo que o que acontece em toda a literatura, é muito chato falar isso, mas em toda a literatura que eu conheço, que a Nathalie conhece, que a equipe da Bright conhece, nunca tinham sido feitos estudos que levassem em conta as características do indivíduo. E dissesse o seguinte: olha, a dose para você é uma, para o Marcelo é outra, para o Paulo é outra. Então, o que foi que a gente teve que fazer? A gente teve que pegar populações muito homogêneas e que tiveram resultados muito bons. E tivemos que pegar estudos pré-clínicos e que tiveram resultados muito bons e que a gente sabia qual o mecanismo de ação do que estava sendo produzido ali. A gente fez o que a gente chama de engenharia reversa de física computacional, que foi o seguinte: dado esse parâmetro óptico externo aqui, do lado de fora, quanto que vai chegar de luz que teve esse efeito? Aí a gente chegou a esse número a partir das simulações computacionais. E aí o que a gente faz para personalizar um fotocêutico hoje é a engenharia para repetir essa dose interna que a gente chegou, que a gente viu que era boa, que a gente testou e viu que era bom. O que é que a gente precisa fazer? Por exemplo, o paciente é negro, a gente tem mais melanina, a melanina absorve luz e não é um cromóforo alvo. Então toda a luz que a melanina está absorvendo não nos ajuda no tratamento. Então a gente tem que considerar que, sei lá, 50% da luz vai parar ali na melanina. Gordura, putz, pegou mais 40%. E até que os 10% ali que chega no alvo terapêutico, é isso que se repete. Então essa é a grande sacada dos fotocêuticos. A gente simplesmente mudou o que se repete na literatura científica. E essa mudança faz com que se torne tudo muito mais previsível. E por ser previsível, ele se torna prescritível. E por ser prescritível, ele se torna reembolsável por plano de saúde. Na verdade, se torna aqui, como a gente está vendo, os planos de saúde estão interagindo com a Bright para junto conosco, irmos servir aos médicos. Né? A terceira pergunta foi em relação, a terceira parte foi em relação a efeito sinérgico. Desculpa, eu não respondi mesmo porque eu me empolguei. Mas a resposta, e aí assim, com muita humildade, com muita sinceridade, a resposta verdadeira é não sei. Agora, como eu te disse, é uma coisa que eu repito sempre: a gente está fazendo 1% do que nós sabemos que é possível fazer dentro desse mundo de física medicinal, de métodos físicos para tratamento. Isso em fotobiomodulação, ondas de choque, campos magnéticos, plasma, que a gente praticamente não fala aqui no Brasil, mas é bem comum na Alemanha. Então, métodos físicos de um modo geral. A gente está fazendo 1% e faz muitas pesquisas que, assim, são eles standalone, né? Mas já tem alguns estudos que associam fotobiomodulação com ondas de choque, que associam fotobiomodulação com eletroestimulação e até mesmo fotobiomodulação com exercício físico. Então, o ponto que eu vou trazer aqui é uma visão pessoal baseada em princípios físicos, não baseada em medicina, baseada em evidência. A partir de primeiros princípios, a gente pode sim deduzir que há muitos efeitos sinérgicos. O que eu quero dizer, se você aumenta, por exemplo, microcirculação local,
e depois você vem com outro tipo de estímulo, como por exemplo ondas de choque, da qual, se você tiver uma microcirculação local mais ativada, você vai ter mais efeito, muito provavelmente você vai ter melhores resultados. Por outro lado, se você você está fazendo uma termoterapia que você está gerando como um subproduto, não é o que você estava buscando, mas sem querer gera vasoconstricção, e você faz uma técnica como fotobiomodulação que aumenta a microcirculação, isso contrabalanceia a vasoconstricção que foi feita. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje existem poucos estudos de medicina baseada em evidência que corroboram, que suportam a associação de métodos físicos diferentes. Mas não é que não tem porque não é legal. Cara, não tem porque não deu tempo. Isso está sendo criado agora e assim, eu sempre brinco que eu tenho um emprego até os meus 90 anos. E que os próximos 60 anos dá para continuar fazendo física medicinal, digamos. Tem muito a ser construído. E então eu espero ter respondido, mas como eu disse aqui com até onde vai meu conhecimento, né? Vai só até aí. Marcelo, professor Paulo, pode ir. Não, vai você. Como entusiasta do método, eu acho que é tão importante, inclusive temos cirurgiões aqui, temos ortopedistas, temos outros cirurgiões. Ela é tão importante não só na dor, mas até como um pós-operatório imediato que a gente usa, né? Tanto na cicatrização da ferida, como no reparo, na diminuição do edema, né, Marcelo? E particularmente nós temos a oportunidade lá na clínica de fazer, como eu tenho a sorte de ter um aparelho de atividade física controlada, onde eu boto a carga controlada, a gente faz eletroestimulação com fotobiomodulação em alguns pacientes. E a gente tem tido, inclusive da literatura alemã, a gente tem um bocado de trabalhos a esse respeito. Funciona muito bem, até como um trabalho reparador e fortalecimento muscular. Perfeito. Não, excelente colocação aqui, só para comentar um caso de pós-operatório, aqui um estudo em pós-operatório. Como vocês podem ver, o paciente ainda com dreno, então assim, é pós-operatório imediato. A gente fez aqui os 3 primeiros dias de pós-operatório, o paciente ainda internado e o paciente com bombinha. A gente conseguiu diminuir a dor do paciente e diminuir o consumo de morfina. Então, o que a gente está falando aqui é uma técnica que é tão direta, tão objetiva quanto isso, quanto diminuir morfina, cara. Então, é algo muito bom, é algo muito potente. Eu acho que a fotobiomodulação não se tornou mainstream ainda, justamente pela falta que fazia ter esse tipo de previsibilidade. A fotobiomodulação, até bem pouco tempo atrás, era assim, o médico ou outro profissional aplica e reza para ver se dá certo. E por que era isso? Porque você estava aplicando um protocolo, um padrão, que você não conseguia nem sequer calcular. Se você está aplicando num paciente que é homem, mulher, se é branco, se é preto, se é gordo, se é magro. Então, você podia estar simplesmente aplicando a dose adequada, maravilhoso, como você poderia estar aplicando uma dose que é 100 vezes menor do que a dose que seria adequada, ou 10 vezes maior do que a dose que seria adequada. Então, assim, e em relação à medicina do esporte também, eu vou trazer aqui um estudo pré-clínico, assim, muito brevemente. Quando eu estava na Harvard, a gente fez um estudo que a gente fazia um camundongo subir uma escada, né, num modelo de exercício físico, e fez o tratamento com fotobiomodulação, né, e conseguiu ver que fazendo 3 horas antes do exercício físico, a gente conseguia aumentar tanto o número de vezes que o camundongo subia a escada antes de entrar em exaustão, quanto a velocidade com que ele subia. Então, assim, a gente tem um aumento de potência muscular incrível. E para treinamento de atleta, isso é excelente, porque você diminui microlesões, diminui dor, diminui inflamação e aumenta o tempo que o paciente pode treinar, seja esse paciente um jogador de futebol, seja um lutador. Então, assim, quanto mais tempo o atleta treina, melhor ele vai ficar, né? Tem um termozinho que se chama pré-treino reparador. Uhum. Isso tem a indicação do pré-treino, exatamente com 6 a 12 horas antes. Exatamente. A gente está com uma parceria com um time de futebol muito importante aqui do Brasil. A gente não pode falar ainda qual o clube, porque eles que vão fazer toda a divulgação do nosso acordo, mas nos próximos meses a gente vai falar sobre isso. E cara, as potencialidades em medicina esportiva e em medicina laboral
E por que eu falo medicina esportiva e medicina laboral? Porque o cara já está lá, entendeu? Então você vai poder fazer o protocolo adequado no número de vezes por semana que for necessário. Em nome do Santinha, do Santa Cruz, eu peço que no Nordeste seja. Colaboração sua. Ah, vai ser maravilhoso. O povo agradece. Eu tenho uma pergunta sobre, parecido com o que o Bruno fez a respeito do quanto pode ser deletério a associação com outras terapias, mas o que pode influenciar positivo ou negativamente do ponto de vista terapêutico de fotobiomodulação, terapias sistêmicas, por exemplo, uso de anti-inflamatório, corticoide, e situações inusitadas de qualidade de pele, por exemplo, pele pós-radioterapia, né, com uma radiodermite actínica, por exemplo. O quanto isso, como consigo prever isso? Perfeito, vamos lá. Primeiro, as questões, como eu posso dizer, de interações, vou chamar assim, por falta de um nome melhor, interações medicamentosas. Né? No caso aqui é o fotossêutico interagindo com, por exemplo, um fármaco analgésico ou um fármaco anti-inflamatório, do qual já alterou muito a dinâmica celular a nível sistêmico. E aí o ponto todo, Paulo, mais uma vez, assim, tendo bastante humildade para falar aqui, não de medicina baseada em evidência, porque mais uma vez tem o número de evidência, de estudos que foram feitos especificamente para isso. Olha, vamos fazer fotossêutico mais um fármaco e ver o que acontece. É um número muito reduzido. Existem dezenas, mas comparado com milhares ainda é relativamente pouco. Mas o que eu posso te assegurar é que mesmo essas dezenas de estudos que foram feitos já mostram que você tem um efeito, na maioria das vezes, sinérgico. Por quê? Porque muitas vezes o princípio ativo do fotossêutico, da fotobiomodulação de um modo geral, ele tem a ver, está a nível molecular. Então ele acaba por exemplo, se você não tiver algo que mude a nível de mitocôndria, que mude a dinâmica de mitocôndria, em tese, a produção de ATP via fotobiomodulação não era para ser alterada. O que seria alterado seriam os efeitos em cascata, né? Ou seja, se, por exemplo, o corpo já está com anti-inflamatórios externos que foram tomados num fármaco, talvez diminua a quantidade de anti-inflamatórios que o nosso próprio organismo produz, justamente porque os antagonistas já detectaram, olha, tem muito anti-inflamatório no corpo, não precisa produzir mais, entende? Então isso que eu te falei agora, a última parte é toda baseada em princípios, não é medicina baseada em evidências, mas medicina baseada em princípios. O que eu posso te falar de medicina baseada em evidências são estudos principalmente de drogas injetadas, como por exemplo ácido hialurônico, por exemplo, da qual se faz associado à fotobiomodulação. E aí o efeito tem uma potencialização muito grande do efeito, porque você tem tanto uma melhora de oxigenação local, tem uma melhora de microcirculação, tem uma melhora de mobilidade e com mais fatores de crescimento naquele local, o que potencializa o efeito, digamos assim, lubrificante do ácido hialurônico. Então, fotobiomodulação associada ao ácido hialurônico já tem alguns artigos, eu suponho. Eu acredito que em breve já vai ter quantidade suficiente para fazer até a meta-análise, porque já deve ter uns 10, assim, 10 bons que eu digo, né? 10 quaisquer. Deu pra responder? Ah, não, e aí radiodermite, tatuagens. Sim, a radiodermite, na verdade, é até uma pena que não tem aqui, mas a gente tem estudo mostrando, na verdade, melhora da cicatrização de radiodermite. Por exemplo, mucosite causada por radiação, fotobiomodulação é padrão ouro, assim, é um dos melhores tratamentos, se não o melhor tratamento, né? Então, já em alguns hospitais do mundo, o sujeito vai fazer qualquer tratamento de radioterapia em pescoço-cabeça, já um dentista ou fisioterapeuta já está ali destinado a, na sequência, fazer fotobiomodulação na cavidade interna da boca. Então, e outras situações, como por exemplo cicatrizes, tatuagens, realmente qualquer tipo de alteração em pele, isso tudo pode vir a ser simulado. A gente não fez ainda
justamente porque está num processo de criação contínua. Mas, por exemplo, uma situação, a gente vai fazer um tratamento que está debaixo de uma cicatriz cheia de queloide. Obviamente, esse queloide modifica as características da pele e precisaria ser, como é que se diz? Para ter a dose ótima, nós precisaríamos fazer uma alteração. Hoje não tem isso, mas poderia vir a ter. Mas mesmo assim, só levando em consideração as características como cor de pele, índice de massa corpórea, que é o que nos permite estimar a camada de gordura, já tem resultados muito, muito bons. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente pode e deve sempre continuar melhorando, sempre continuar personalizando. Mas hoje como é que se diz, ainda não tem essa fineza de cálculo de dose. Vai lá, Nath. Só complementando a pergunta do Dr. Paulo, tem alguns hospitais que já usam esse protocolo para radiodermite e mucosite oral já de preventivo. Então, o paciente ele já recebe a fotobiomodulação preventiva já no primeiro dia que ele recebe a radioterapia. Assim, ele não consegue, ele não desenvolve os piores graus de mucosite e nem de radiodermite. Então, ele fica entre 0 e 1 grau, né? Então, ele não chega a precisar, às vezes, parar uma radioterapia por conta da impossibilidade de lesão, de não conseguir engolir, de comer, né? Então, isso já é protocolo de vários hospitais, tem publicação científica, em boas revistas científicas. E outra coisa que eu queria complementar é a pergunta do outro doutor, esqueci o nome dele, que ele falou que o paciente não consegue ver nada no LED, porque não esquenta, não brilha, mas a gente tem uma possibilidade que quando você liga a câmera do celular, você consegue mostrar para o paciente que existe uma luz ali, né? Então, quando você liga a câmera foto, vídeo, você consegue mostrar para o paciente que acende uma luzinha vermelha. Então, é algo que ele pode ver, né? E ajudar ele a acreditar que está saindo alguma coisa de luz. Daniel, Bom, pode ser no Bom, Marcelo, parabéns aí pela apresentação. Acho que é bastante visível, né, a sua participação no mundo do laser em vários livros. Você é coautor, discípulo de Michael Hamblin, né, que é uma referência. E acho que uma das coisas que a gente nota no desenvolvimento do laser é que ele vem com alguns protocolos extremamente visíveis, né, apresentando resultados fantásticos, como a Nath comentou, né, na mucosite oral, no líquen, em várias situações de mucosa. As fotos são espantadoras, né, assim, é muito estimulante saber que o resultado é visível, em comparação com outros protocolos onde, como no LED, né, a gente não vê nada atuando, né. E aí, vendo na história do desenvolvimento do laser, né, tudo começou com pequenos diodos de LED com áreas de feixe muito reduzidas para se mostrar esses resultados, né. Tivemos dentistas nos implantes, né. E aí a gente está vendo no desenvolvimento dos devices cada vez mais áreas de feixes maiores e talvez resultados não tão fáceis de se comprovar na prática, né, na forma científica, né, quando você analisa pequenos tecidos. E aí, quando a gente fala de cicatrização, a gente fala de um processo celular localizado. Quando a gente fala de dor, talvez nem sempre toda a influência do laser seja só local, né? Muita parte dele é sistêmica, né? Aí eu te pergunto, na sua evolução, que participou do desenvolvimento e dos primeiros bons diodos aí de resultados pontuais, né? Porque literalmente era pontual, para hoje desenvolver um cluster de LED, né? Com um objetivo muito maior e menos focado, né? Então, o princípio de uma luz amplificada, coerente, colimada, você está evoluindo já para um princípio muito mais difícil, talvez até esperança das pessoas de poder que a luz haja em tanta área, com tantos resultados, né? Aí eu te pergunto, será que a gente já hoje tem a expectativa do laser um tal efeito sistêmico como um efeito local? Ou a gente talvez vai ter duas linhas de trabalho em relação aos devices, vão ter os devices que são focalizados e são pontuais, se chegando até no Rio, né, no laser de alto. Eu queria entender também, dentro da sua expectativa em relação ao desenvolvimento de novas oportunidades do uso do laser, onde você vê mais o emprego do laser, além de da dor e de regeneração. Por exemplo, a
a gente tem visto hoje no controle da cicatrização, não só regeneração tecidual, mas controle para não formar fibrose, pós-operatórios, melhorando o resultado, amplitude de movimento. Queria convidar você a tentar. Não, maravilha. Parabéns, obrigado. Valeu, Daniel. Obrigado pela pergunta. É super interessante. E aí eu trago uma visão que talvez seja muito, muito diferente do que você talvez esteja acostumado, justamente porque é o que é mais padrão de quem vem da área de saúde, que diz o seguinte, fazem uma distinção muito grande, assim, não, isso aqui é tratamento com laser, isso aqui é tratamento com LED, chama até laser terapia, LED terapia, quando é luz do sol chama de helioterapia. Cara, eu parto do pressuposto de que se eu fosse uma mitocôndria eu não ligaria de onde veio o fóton. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a molécula do citocromo C oxidase, quando ele recebe um fóton, ele não faz a mínima ideia se esse fóton veio de um LED, de um laser ou da luz do sol. O que você precisa fazer para fazer fotobiomodulação bem feita, replicável, eficaz, que libera as quantidades adequadas das substâncias endógenas que você quer estimular, é aplicar a dose correta no tecido alvo. E quando eu digo dose correta, eu quero dizer a densidade de potência, a quantidade de fótons que estão chegando em cada milímetro cúbico em cada segundo. E aí, isso é humanamente impossível de ser calculado. Por isso que a gente usa simulações computacionais, e não é uma simulação computacional. A gente roda a mesma simulação 1 milhão de vezes. Sendo que a gente tem um poder computacional tão absurdo que a gente roda 1 milhão de simulações em 1 segundo. E aí, por que eu estou fazendo essa digressão toda? Para te dizer que, do ponto de vista de fotobiomodulação, não importa qual é a fonte, não importa se é LED, se é laser ou se é luz do sol, desde que você entregue a quantidade adequada de luz no tecido-alvo, na quantidade de tempo correta. E aí, ao longo da história, você tem, obviamente, primeiro se fazia fotobiomodulação com luz do sol. Isso é histórico, assim. Até o Jean apresentou a questão da Índia, mas no Egito se fazia, na China se fazia. Na própria arte da guerra do Sun Tzu, ele diz que após a batalha deitava o exército para receber a luz do sol e então melhorar a qualidade dos soldados. Porque eu quero dizer o seguinte, daria para fazer fotobiomodulação nos solários com luz do sol. O emprego do laser aconteceu porque o laser foi inventado em 1960 e ele já muito rapidamente foi empregado por Mester na Hungria para fazer fotoestimulação, e foi aí que surgiu o que a gente chama de fotobiomodulação moderna, né? Fotobiomodulação científica, isso em 1960. Os LEDs, eles começaram a ser criados e difundidos só nos anos 80. Para você ter ideia, no final dos anos 80, um japonês, que agora me foge o nome, inventou o LED azul. E aí, por que foi tão importante inventar o LED azul, que inclusive até deu o prêmio Nobel a ele? Porque quando você juntava com o verde e o vermelho que já existiam, você conseguia fazer luz branca e conseguia fazer luz de iluminação. Então, até os anos 80, 90, os LEDs não eram tão... Era só uma coisa bem de laboratório, porque não tinha uma aplicação muito prática. Quando foi inventado o LED azul, automaticamente foi inventada a luz branca por LED, e aí teve um boom de aplicações. Nos anos 2000, a NASA começou a estudar a aplicação de LEDs para tratamentos dentro das suas pesquisas, muitas delas financiadas pelo DARPA, que é o braço científico do Departamento de Defesa estadunidense. Então, nos anos 2000, houve um boom de publicações com fotobiomodulação feitas por LED. E, então, para você ter ideia, até 2012, 2013, eu praticamente, na minha prática científica, eu só usava lasers. Mas a minha mudança para LED foi muito simples, porque, como eu te disse, é só manter os mesmos parâmetros de dose. Então, feito toda essa digressão científica do que acontece lá na mitocôndria histórica, mostrando por que foi utilizado o laser e se popularizou com laser, e por que agora os LEDs estão se popularizando, porque hoje você consegue fazer LEDs como os da Bright, que tem as mesmas qualidades dos lasers, sendo que são muito mais baratos e muito menores, você consegue colocar em muito mais em clusters muito maiores.
eu vejo que no futuro você não vai ter uma distinção entre laser e LED. Na verdade, agora, se me permite sonhar, eu espero que um dia os devices de fotobiomodulação e os devices de física medicinal como um todo possam se tornar tão absurdamente baratos que o que vai ser comercializado é a inteligência dos médicos e cientistas que são transmitidas através dele. Do mesmo jeito que o que é caro hoje, por exemplo, na Netflix, por exemplo, não é, sei lá, ou então, para dar o exemplo de TV a cabo, não é o aparelhinho que faz com que você tenha acesso à TV a cabo. O que importa são os programas que são transmitidos. Então, no futuro, e aí eu acho que eu acho que a gente tem que fechar aqui, já passou muito do tempo, a minha mensagem seria essa, que a física medicinal, e especificamente os fotocêuticos, se tornem tão populares que o hardware, o equipamento, é só um canal para levar o conhecimento de cada um de vocês, que, se tudo correr bem, vão entrar nessa onda antes de todo mundo. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, porque o Brasil é o principal país da fotobiomodulação no mundo, e é onde os fotocêuticos estão nascendo. E o que vai ter valor é justamente o conhecimento que vai ser colocado ali. E o dispositivo, o equipamento, é só uma forma de transmitir esse conhecimento. Do mesmo jeito que o que importa não é o papel, é o conteúdo que está escrito no livro. Né? Gente, muitíssimo obrigado pelas perguntas, foi maravilhoso. Obrigado. Pessoal, Marcelo vai agora vai ficar sentadinho ali fora respondendo as outras 50 perguntas, tá bom? Vai ser um prazer. E se inscrevam no curso, né? No nosso futuro curso.